Amém, graça e paz, igreja, bom dia a todos. É uma alegria estarmos aqui juntos. Vamos orar. Senhor Deus, mais uma vez rendemos graças a Ti, Pai, por esse grande privilégio que nós temos, estarmos reunidos aqui na Sua casa, com um objetivo só, Pai, ouvir a Tua palavra. Senhor, então que o Teu Santo Espírito mova nesta manhã, com grande liberdade, mas também com grande poder, trazendo transformações, mudanças que todos nós precisamos, Pai. E Tu, como um Pai querido, amoroso, sabe do que nós precisamos e creio que vai agir nesta manhã. E eu agradeço em nome de Jesus, amém. Afinal, vocês acham que os tempos estão passando rápido ou lento? Muito rápido. Me assusta quando... Juliana, prazer em te conhecer, viu? Seja bem-vinda. E achou a gente aqui como? Olha, tá cheio de... Viu aí, Adriana? Cadê a Adriana? Ah, foi ao banheiro. Que bom que você pesquisou. Tem sido assim, as pessoas têm chegado até nós. Que ótimo. Você, de onde você é? Los Angeles, tá. Nossa filha já morou lá um tempo também. Que bom. O que me chama a atenção é quando eu percebo crianças falando que o tempo está passando rápido. Aí me preocupa, porque adulto sempre falou. Mas eu me lembro, eu como criança, não achava que o tempo passava rápido. Até porque a minha vida era ir para a escola, voltar, jogar bola, brincar, andar de bicicleta com os amigos. Então, nunca achei, como criança, ou mesmo jovenzinho, de que a vida estivesse passando rápido. Mas está. Mas antes de nós falarmos sobre isso, da vida passar rápido, sábado que vem tem uma coisa extremamente importante no nosso ministério. O que é? Batismo nas águas. Batismo nas águas. E há anos, todas as vezes, e a gente tem 2, 3 batismos por ano, mais ou menos, né, Marcelo? Mais ou menos isso, uns 3 pelo menos, eu acho. E toda vez que tem um batismo nas águas, o que nós fazemos aqui na Flórida? A gente pega um pouquinho do tempo da ministração do domingo que antecede e falamos um pouquinho sobre batismo. Por quê? Você fala assim, João, mas a maioria aqui já foi batizada. Glória a Deus por isso, mas se tiver um só que não foi batizado, meu coração arde para que esse seja. Eu espero que o coração de todos vocês também estejam ardendo para que, porque tem alguns aqui que não foram batizados, que não foram, Não, já chegou, sábado que vem. Tá. Mas você não vai estar aqui sábado que vem? Esse é o último final de semana? Tá. Bom, uma hora vai dar. O importante é que você ter o desejo. Se você tem o desejo, Deus uma hora vai preparar. Mas então, eu tenho certeza que tem algumas poucas pessoas aqui, mas que não tomaram essa decisão. Então, rapidamente eu quero... Não sou eu, infelizmente eu não convenço nada a ninguém, eu sei disso. Mas a minha oração é para que o Espírito Santo toque o seu coração. E se você não é batizado, é que você possa estar lá domingo que vem, tomar essa decisão muito importante. E por que muito importante? A importância do batismo nas águas é uma ordenança de Jesus. Jesus só deixou praticamente 2 sacramentos, praticamente não, só dois, que é a Santa Ceia, né, que nós celebramos aqui todo primeiro domingo. Ele deixou isso, foi ele que ordenou, e ele ordenou o batismo, só 2 coisas. E aí eu fico me pensando, como é que, se eu me digo cristão, se eu caminho com ele, se eu creio nele, por que não obedecê-lo? Para mim não faz muito sentido. Então é uma ordenança, como está lá em Marcos, o próprio Cristo, Jesus foi batizado. Eu acho que você avançou alguns slides aí, não? Dá uma olhada, Tiago. O Cristo, que eu te acabei de falar,
cristianismo neotestamentário, ou seja, do Novo Testamento, não é uma religião de ritos, não tem um monte de coisas, de cumprir promessas, de andar, subir escada de joelho, nada disso. E sim, é um relacionamento íntimo de você com o teu Criador. O R de Deus não é um R de religião, é um R de relacionamento. O que Ele mais quer é se relacionar conosco. E Ele faz isso o tempo todo. Então, o que Ele deixa? 2 cerimônias que são essenciais, já que foram devidamente ordenadas, o batismo e a Santa Ceia. Em virtude do seu caráter sagrado, são chamados de sacramento. E essa é a razão principal do porquê devemos se batizar, pois Jesus ordenou, não sou eu não é o pastor não, é Ele próprio. Mateus 28, 18 a 20 diz o quê? Então Jesus aproximou-se deles e disse: foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra, portanto vão e façam discípulos de todas as nações. Deixa eu só complementar um pouquinho aqui do que é discípulo e como nós nos tornamos um discípulo. Filhos, nós nos tornamos pela graça. Pela graça de Deus, nós nos tornamos filhos quando nós cremos nele. Ou seja, não é que todos são filhos de Deus. A gente escuta isso, eu escuto isso desde criancinha, e a Bíblia não diz isso. Nós somos criaturas de Deus. Ele nos criou, a todos, iguais a Ele. Mas filhos é quando eu o declaro como meu Senhor e Salvador. Nesse momento eu me torno filho, pela graça. Agora, para se tornar discípulo, envolve renúncia. Depois nós vamos falar um pouquinho sobre isso num outro tema. Então, e é disso que Jesus está falando. Parte dessa renúncia é me batizar. Por que muitas vezes a gente não se batiza? E ontem eu estava conversando com uma pessoa querida e eu contei. Quando nós nos convertemos, há 25 anos atrás, logo teve um batismo na igreja. Eu estava chegando, eu falei, mas batismo? Eu já sou batizado, já fui batizado. E não fui nesse, nem eu nem a Lídia. Mas não me senti preparado, não entendi a razão daquilo, ninguém veio para mim e conversou como a gente está conversando hoje, eu não me batizei. Mas continuei frequentando a igreja, nos cultos, lendo a palavra tal. Veja o que aconteceu no próximo, eu era o primeiro da fila. Não, falei, opa, agora eu quero. E fomos eu e Lídia lá, nos batizamos lá. Então, ele voltando, façam discípulos de todas as nações. De que maneira nós nos tornamos discípulos? Pela renúncia, nos batizando. Porque o batismo, tem gente que tem resistência sim. Se não tivesse, estaria batizado. Então, e sei de alguns, por quê? Porque já fui batizado. Porque, por incrível que pareça, porque vou chatear demais a minha mãe. Nossa, minha mãe vai ficar brava se eu me batizar. Às vezes tem isso. A minha sogra não gostou que a gente se batizou, por exemplo. Né? Tem muitos casos assim. Jesus foi quase que impedido de ser batizado pelo próprio João Batista. João Batista fala para ele, mas você não precisa. E Jesus, eu quero e vou, porque essa é a vontade do Pai. Presta bem atenção. Então, o batismo não é só uma ordenança de Jesus, que já bastava, mas é uma vontade do Pai. E como é que eu, eventualmente, digo não para isso? Não posso. Batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo que eu ordenei a vocês. Isso é ser transformado em batismo. Porque eu desci do céu não para fazer a minha vontade, mas a vontade daquele que me enviou. Jesus falando que o que ele quer fazer é a vontade do Pai dele, e entre a vontade do Pai está a de se batizar. Então, tem que se batizar. Tem alguns impedimentos, como eu falei? Sim, tem. João Batista tentou impedir o próprio Cristo. Às vezes eu tenho vergonha de me batizar, porque eu não preciso, eu já sou batizado. Só que eu também não quero que Jesus tenha vergonha de mim. Então, o batismo é o selo da tua fé, a confirmação de que você acredita nisso que você está dizendo que acredita. Então, se eu e você acreditamos nesse Cristo que morreu na cruz por nós, eu tenho que estar lá. Eu tenho que estar nesse batismo. Não importa se eu fui pequeno, grande, não importa. Quem, pois, me confessar diante dos homens, e nós
confessamos a Cristo na hora do batismo. Quem, pois, me confessar diante dos homens, eu também o confessarei diante do meu Pai que está nos céus. Como é que eu posso não querer isso, né, Juliana? Como é que a gente pode não querer isso e falar, não preciso disso, por favor. João tentou convencê-lo, o significado dele é ficarmos unidos com Cristo. Isso tem que ser todo o nosso desejo, de estarmos unidos com Cristo. E Romanos fala isso de uma maneira, inclusive, que ele usa o termo de morrer. O batismo faz com que a velha natureza morra e a gente renasça como uma nova criatura, unido com Ele. Por isso, para que assim como Cristo foi ressuscitado pelo poder glorioso do Pai, assim também nós vivamos uma vida nova. Você quer uma vida nova? Passa pelo batismo. Não tem como não passar. Não tem como não passar. Batismo e a salvação, o que a palavra de Deus diz? Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. Então significa que eu tenho que ser honesto aqui também. Não vou forçar a barra dizendo, se você não é batizado, você está condenado. Isso é mentira. É só ler o texto. O que condena é eu não crer em Cristo. Aí eu estou condenado. Mas se eu creio, eu estou salvo. Porém, quando ele coloca os dois juntos, eu prefiro ter o pacote completo. Sabe como é que é? Eu prefiro ter o pacote completo. Porque depois ele acrescenta isso aqui, ó. Deixa liberado aí para mim, que acho que ainda tem slide aí. Vocês travaram. Em verdade te digo, quem não renascer da água e do Espírito, não poderá entrar no reino de Deus. É o papo que Cristo teve com Nicodemos. Eu não quero que ninguém corra esse risco. Eu não quero que ninguém corra esse risco. E por causa do quê? De ir lá e se mergulhar lá na água e me dar um abraço gelado. Adoro abraço gelado. São anos e anos abraçando vocês molhadinhos. E por fim a importância. Ordenança, o próprio Cristo foi batizado, dando um exemplo. Se a Jesus amamos, guardamos os seus mandamentos, validamos nossa fé pela obediência, ou seja, Tiago diz, sede cumpridores da palavra e não somente ouvintes, enganando-vos a vós mesmos. E por fim, a conclusão que a gente chega é ou não é essencial? Em Atos diz, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus Cristo para remissão dos vossos pecados. Se você quer ter perdão de pecados, passa por aí. Como eu quero que o Espírito Santo esteja falando com os que não foram batizados ainda, e depois já começa a levantar a mão aí. Quem quer ser batizado? Eu sabia, Marcos está aí, aqui também, ali também. Glória a Deus por isso. Eu pedi muito, mas muito, a Deus que Ele me desse uma ilustração sobre o batismo, da importância dele. E Ele me levou, parece maluquice isso, mas eu sou um pouco maluco mesmo, então vamos lá. Ele me levou para o tempo que eu frequentava um clube lá em Santos. Foi o clube que inclusive eu conheci a Lídia, Internacional. Joguei tênis lá um bom tempo, foi meu esporte. E vocês vão entender. Quem já frequentou o clube sabe que para você entrar num clube, antigamente, hoje em dia deve ser biometria, deve ser carinha, mas eu sou de uma época que tinha o quê? Carteirinha. Lembra disso? Quem teve carteirinha de clube? Vocês são velhinhos, hein? Não sou só eu, não. E o que a carteirinha fazia? Chegava, mostrava a carteirinha, abria a cancela, passava. Ok? E quando o João esquecia a carteirinha? Tinha que ir na secretaria, tinha que provar que a mensalidade estava paga, tinha que encarar uma fila. Batismo é isso. Deus falou, é isso o batismo. Vai entrar no clube? Vai, mas vai dar trabalho. Sem necessidade. Sem necessidade. Você vai ter que pegar fila. Você vai ter que explicar. Não, eu sou sócio, pelo amor de Deus, Pedro, vê o vídeo aí, puxa o vídeo, você vai ver que eu ia da igreja, Pedro, dava dízimo. Você não vai me deixar entrar só por causa dessa bendita carteirinha? Deu para entender? Então depois, por favor, deem os nomes para mim, para que a carteirinha fique pronta. Tá bom? Vamos lá.
Agora sim, vamos para o tema de hoje. Obrigado pela paciência dos que já foram batizados, mas para mim, a pessoa que toma essa decisão já alegra meu coração. E ter visto aí uns 4, 5 me alegrou muito mais. Mas afinal, o tempo está passando rápido, então, Então coloca aqui para mim, por favor, o tema de hoje. Salmo 40. Salmo 40, vamos lá. Do versículo 1 ao 3. Não, dessa vez, diferente do que normalmente eu faço, não deu para preparar muitos slides, porque o meu notebook resolveu dar pau. E deu um pau legal, de não querer trabalhar, de não querer fazer nada. E ontem, só para aqueles que almejam o episcopado, Paulo diz que excelente coisa almeja, ou seja, quem deseja ser pastor, excelente coisa almeja. Eu já contei isso para vocês, que quando eu vi isso, a gente tinha sido ordenado há pouco tempo, e eu vi a vida de muitos, uma confusão, uma luta, nossa também estava uma luta. Eu falava: Paulo, onde é que você estava com a cabeça que você escreveu esse negócio aqui para Timóteo, dizendo que é legal ser pastor? Não estou vendo nada disso, Paulo. Aí passou um tempo, Deus meio que veio e falou assim para mim: João, não se preocupe, você não vai fazer nada, João. Você está estressado aí e tal, mas você não vai fazer nada. Porém, você vai testemunhar o meu agir. E eu vou dizer, nesses 18 anos, talvez, que a gente tenha de pastoreio, não tem coisa mais legal do que testemunhar o agir de Deus na vida de vocês. Casamentos sendo restaurados, curas sendo liberadas. Então, mas, de qualquer maneira, às vezes tem uns sábados um pouco diferentes. Ontem, 9h30 da manhã, eu estava visitando uma pessoa muito querida no Einstein, e graças a Deus eu fui lá para dar alta para ele, porque logo na sequência chegou o médico e deu alta. Foi muito legal, mas saí dali e fui para um velório, às 10 e pouco, do Luiz. Alguns chegaram a conhecer o Luiz aqui. Saí de lá voando para ir para casa tomar um banho, pôr gravata terno para fazer um casamento em Itapecerica da Serra. E depois preparar essa palavra de hoje. Então tem uns dias assim um pouco puxados, eu diria. Mas glória a Deus por isso. Vamos lá. Olha o texto que Deus tocou muito minha vida com esse texto, quando ele diz: esperei com paciência pelo Senhor, e ele se voltou para mim, e ouviu o meu clamor, tirou-me de um poço de desespero, de um atoleiro de lama, pôs meus pés sobre uma rocha, e firmou meus passos, deu-me um novo cântico para entoar um hino de louvor a nosso Deus. Muitos verão o que ele fez e temerão e confiarão no Senhor. Que tremendo que é esse salmo. Traz ensinamentos profundos para todos nós aqui. Porque os tempos andam bicudos, sim. Já comentei isso com vocês. Eu diria que nos últimos, não mais do que 90 dias, eu estive, somando do Luiz, da tia dela, eu estive fácil, eu acho que em 9 velórios, em 90 dias. E aí o que às vezes a gente percebe é ver cenas que às vezes eu vejo da pessoa em prantos, e eu conhecendo um pouco a história, eu falo: mas será que quando eu estava vivo curtiu a presença? Usufruiu da presença desse pai, dessa mãe, desse irmão, desse filho? A gente tem que começar, porque tem passado muito rápido o tempo, tem passado muito, muito rápido. Salmo 90, não precisa abrir, mas Salmo 90, ele faz uma menção de que os tempos voam, os dias da nossa vida sobem e tudo passa rapidamente e nós voamos. Tiago 4,14 diz: digo-vos que não sabeis o que acontecerá amanhã, porque o que é a vossa vida é um vapor que aparece por um pouco e depois se desvanece. Então, e Efésios pede para a gente remir o tempo. O que é remir o tempo? Aproveitar.
Então que a gente hoje saia daqui também com essa noção mais clara de que eu estou aproveitando os meus dias aqui nessa terra, estou aproveitando a presença. Fiquei apavorado com essa mulher aqui quando passou mal, cara. Não é brincadeira. Estava sozinho, eu e ela, nunca tinha visto uma... Não sei se alguém já viu, mas eu já tinha visto crise epilética. Crise epilética é uma coisa, é bem mais tranquilo. A pessoa só baba, tal, tem uma coisa assim ou outra. Mas uma crise convulsiva, mega blaster, é assustadora. E eu sozinho com ela, nossa, falei, Deus do céu, me ajuda aqui agora. Que eu nunca tinha visto aquilo. Então depois eu me pego, eu tenho curtido a Lídia o tanto que eu deveria. Nós temos curtido a vida, temos curtido os nossos parentes, os nossos irmãos. Como é que tem sido? Porque é um vapor. E em função de estar toda hora em algum velório, eu vejo cenas que me fazem refletir. Caramba, mas tanta flor para um morto, por que não deu flor quando estava vivo? Né? Por que não deu tanta flor para viva? Porque morto não está nem aí para nada disso, entendeu? Então vamos estar pensando um pouquinho mais nisso, porque a pressa nos rouba do agora. Eu vi essa frase e achei perfeita. A pressa nos rouba do agora. E sabe qual é o agora? É a presença de Deus que a Lídia falou. A pressa nos rouba da presença de Deus, a pressa nos rouba da presença da minha esposa, dos meus filhos, dos meus netos. É isso que a pressa faz. Nós vivemos hoje uma pandemia da pressa. Ela não é nova, ela é antiga, mas só que alavancou, a coisa cresceu e o inimigo usa isso poderosamente. Uma ferramenta nas mãos do inimigo é a pressa. Poxa, você não veio? Cara, nossa, minha vida está uma loucura. Não dou conta, é muita pressa, é isso, é aquilo outro. Não, então hoje, por favor, Deus, Espírito Santo de Deus, fale aos nossos corações de como é que nós temos que viver. E aqui ele já dá uma dica fundamental, quando ele diz, esperei com paciência no Senhor, ou pelo Senhor. Não tem outra forma. Às vezes a gente espera em nós mesmos, às vezes a gente espera num médico, às vezes a gente espera num diagnóstico, às vezes a gente espera no gerente do banco, às vezes a gente espera no dinheiro, ou no pastor, ou na teologia, ou na igreja, ou no pastor convidado que vai vir e é cheio de unção. Nada disso resolve. Eu e você temos que esperar no Senhor. É nele que nós temos que esperar. Não existe outro caminho. Não existe. Às vezes a gente acha que mas por aqui, esse médico é excelente, ótimo que você tenha recursos para pegar um médico bom, maravilha, mas é no Senhor que eu e você temos que esperar. E aí ele ainda diz como? Pacientemente. E que tipo de paciência é essa? A gente já 2 semanas atrás falamos um pouco da gentileza, e a gentileza a gente chegou à conclusão. Vimos, em Gálatas, que é fruto do Espírito, assim também como a paciência é fruto do Espírito. Porém, Paulo acrescenta, acho que Romanos 5, se não me engano, de que a paciência também é fruto da tribulação. Ou seja, o que desenvolve a paciência em você e em mim são lutas que Deus permite que a gente tenha. Lutas, batalhas e coisas assim. Então, esse pacote... E o Espírito Santo desenvolve em você e em mim paciência. Mas que tipo de paciência? Porque tem uma paciência que não serve. A paciência passiva, essa não presta para nada. Ou seja, passividade não é igual paciência. Nós estamos falando de uma paciência ativa. Porque o nosso Deus, Ele é o mesmo ontem, hoje e para todos sempre. Mas Ele é um Deus que se movimenta. É só lembrar do Antigo Testamento que quando Deus estava levando o povo, tirando o povo do Egito, tinha o quê? Uma coluna de nuvem e, que mais? O fogo, exatamente. E eles ficavam fixos? Não, eles se moviam. E quando a coluna de nuvem se movia, o povo tinha que levantar acampamento e se mover também.
Essa é a fé que nós estamos falando, uma fé ativa e atenta aos detalhes, atenta às coisas que estão acontecendo ao seu redor, atenta como está a sua esposa hoje, né? Tive a alegria de fazer mais um casamento ontem, conversando com os noivos, a importância dessa comunicação entre os noivos, de sacar pelo olhar, alguma coisa pegou, o que está acontecendo e tal, e conversar e resolver, e não ficar jogando para debaixo do tapete, não. Então a nossa espera, ela tem que ser no Senhor, não pode ser em outra coisa, nem de forma nenhuma, porque você vai se iludir. Ou seja, qualquer coisa que nós esperamos num ser finito, e o que é um ser finito? Eu sou um ser finito, que eu posso, infelizmente, espero que não, mas eu posso falar até domingo que vem, quando a gente se despedir hoje aqui, e eu simplesmente não aparecer domingo que vem aqui, porque alguma coisa me aconteceu, né? Eu não imaginava que eu ia ter que pegar um avião às 5 da manhã para ir atrás da Lídia, porque estava passando mal, e não só passando mal, a ponto de ir para uma UTI, ficar 4 dias na UTI, depois mais 3 dias num quarto. Então a gente não sabe, simplesmente não sabemos. Então a gente tem que crer naquele que pode todas as coisas e naquele que não vai nos decepcionar. Porque se eu coloco minha expectativa num ser finito, que pode não estar mais, pode estar adoentada, pode falhar, pode errar, como nós todos erramos e falhamos, a decepção vai ser enorme. Então não. Então, esperei com paciência pelo Senhor, e aí ele diz, ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Ele se voltou para mim e ouviu meu clamor. Sabe o que isso me lembra? Vocês não precisam abrir não, deixa eu ver se eu tenho aqui aberto. Tinha deixado. Bom, mas eu vou contar. Noé teve um dos pedidos mais bizarros e loucos que qualquer personagem da Bíblia poderia ter, que era construir uma arca, num tempo que não chovia. Então, no mínimo, ele foi taxado de maluco de pedra total. Mas total, o que você está fazendo? Um barco. Mas para que não é? Deus mandou eu construir um barco. E anos construindo esse barco. Até que aconteceu o que a gente sabe, que colocou lá os animais e a sua família, e ficou 150 dias à deriva no dilúvio. Pensa se você não é, Deus, já viu o tanto de cocô que o elefante faz? Não tem janelinha aqui, não tem como jogar para fora. Já percebeu o cheiro desse negócio? 150 dias. Aí você fala, porque o texto diz, e Deus se lembrou de Noé. Aí cabe a pergunta, mas ele tinha esquecido de Noé? É claro que não. É claro que não. Sabe o que significa e Deus se lembrou de Noé? Chegou o momento de Noé. Então vocês aqui, assim como eu, devem estar esperando algumas coisas. Eu tenho algumas coisas que eu estou esperando faz tempo. E eu tenho certeza que num determinado momento vai chegar o meu tempo. Como vai chegar o tempo de vocês também. Então tem horas que... É disso que a palavra está falando. Não é que Deus esquece. Deus não esquece de nada. Deus sabe de tudo. Todas as coisas. Onisciente, onipresente, onipotente. Não tem nada que possa passar despercebido diante dele. Então quando ele diz, se lembrou de Noé? Tipo, Noé, chegou, abre a janelinha, joga o corpo, você vai ver que ele não volta mais. Porque ele já achou uma árvore, então pelo fato de ter achado uma árvore, porque as águas estão baixando, Noé. Creio nisso. Creio nisso, o teu tempo ou chegou ou está chegando. E aí, meus amigos, aí a coisa é diferente. Então, aprendemos, por favor, esperar no Senhor. Aprendemos, por favor, esperar pacientemente. Cuidado com essa espera, não é passiva, mas é ativa, porque a tribulação é que nos toca. E aí sim ele diz, pôs meus pés tirou-me, voltou-se para mim e ouviu meu clamor, tirou-me de um poço de desespero e de um atoleiro de lama.
Dá a impressão, atoleiro de lama, João. Meu, forte negócio, hein? Pois saibam que eu já estive lá. Antes da minha conversão, eu sei o que é esse atoleiro de lama. Se você nunca teve, eu respeito. Mas eu tenho certeza que muitos aqui sabem do que nós estamos falando. Então não tem nada que Deus não possa tirar você. Pode ser um vício, pode ser bebida, pode ser uma mentira, um adultério, uma traição, o que for. Não importa que atoleiro é esse, que lama é essa, o nosso Deus é capaz de nos livrar. E eu tenho certeza que Ele está agindo hoje aqui com poder, com graça, nos fortalecendo ao ponto de tirarmos nosso pé de qualquer tipo de atoleiro. Qualquer tipo. Porque às vezes a gente lê e fala, nossa, isso aqui é forte. Não, mas o atoleiro de lama pode ser desde algo pequeno, mas que te incomoda. Porque tem coisas que parece que viram amiguinhas, né? Umas adversidades que a gente começa a chamar, não, você sabe, porque a minha artrite, mas como assim, virou sua? A minha dor de cabeça, nossa, qual é o nome dela? Não toma posse dessas coisas, não é tua, não. Isso é de passagem, vai passar. Vai passar. Deus está nos tirando do Egito hoje. Deus está nos tirando do Egito. Mas eu preciso contar algo para todos vocês. Depois do Egito vem o quê? O deserto. E é lá que Ele tira realmente o nosso pé da lama. É no deserto. É no deserto que nós somos limpos, porque não tem outra maneira de firmar os nossos pés. Sabendo a verdade, eu foquei um pouco em pressa, mas talvez o certo hoje é focar em o desejo do nosso Deus é que nós tenhamos os nossos pés firmados na rocha, que é Jesus. É isso, na rocha que é Jesus. E aí a gente pode pegar alguns personagens bíblicos, alguns vão lembrar da história dos 10 leprosos, que está lá no Evangelho de Lucas 17, que diz que Jesus curou 10 leprosos, 10. Curou como? Simplesmente eles vieram, Jesus, e aí dá uma força, tal. Jesus falou, não, pode ir, voltem para suas casas. E ao voltar para suas casas, eles perceberam que estavam sendo curados. E um, quando percebeu isso, falou, nossa, eu tenho que voltar lá. E dos 10, um volta para agradecer. E Jesus fala, ué, mas não eram 10? Só veio um. Ou seja, Jesus esperava esse tipo de atitude dos demais também. Que atitude é essa? Gratidão. Só veio eu. Pois então você está salvo. Porque curado, todos estavam. Mas salvo, este ficou. O que significa ser salvo? Ter o pé firmado na rocha. Ter o pé firmado na rocha. Porque para nós termos o pé firmado na rocha, não basta crer que Jesus é o teu Salvador. E glória a Deus por isso, que você sabe que Ele é o teu Salvador, que Ele é o que te garante a vida eterna. Maravilha. Porém, para que o teu pé e o meu seja firmado na rocha, Ele tem que ser, além do meu Salvador, Ele tem que ser o meu Senhor. Quando Ele é o meu Senhor, é quando eu começo a firmar os meus pés na rocha. Porque eu passo de filho de Deus, que é pela graça, a discípulo de Deus, que é pela renúncia. Que é pela decisão de buscar isso, de ir atrás disso. E isso envolve renúncia. Então, é disso que nós estamos falando. Mulher sírio-fenícia é um exemplo sensacional também. Essa está em 2 evangelhos. Depois, se vocês quiserem ver, está no Evangelho de Marcos e Mateus. E o próprio Marcos trata essa mulher como grega, porque ela era pagã e grega.
E só para vocês entenderem um pouquinho, porque quando acho que todo mundo que leu essa passagem fala, meu, esse Jesus, hein, que mancada, bicho. O cara, primeiro ela chega e ele ignora. Aí ela insiste e ele despreza. Depois ela compara ela com um cachorro, meu, porque diz que não vou tirar dos meus filhos para dar para os cachorrinhos. Que Jesus grosso é esse? Não tem nada de grossura, não. Porque como grega, os gregos naquela época, eles eram por nascimento, por formação, arrogantes. Não criam em nada e não só isso, eram arrogantes. Então Jesus teve que humilhar. Talvez você possa estar sendo humilhado por Deus nesse momento, mas porque Ele é ruim? Não, porque Ele te ama. E Ele quer fazer de você um discípulo. Ele quer fazer você um outro patamar. E ao humilhar, e a mulher aceitou a humilhação, a filha foi curada. É disso que nós estamos falando. Naamã precisava de 7 mergulhos num rio sujo. Para pensar comigo. Jesus curou leprosos só de olhar e falar assim, está curado, levanta e vai embora. Ou então cuspia, fazia não sei o que lá, parará, com cego, com isso, com aquilo. Mas Naamã mandou mergulhar 7 vezes. Porque o bicho era orgulhoso. Então, não entra nessa. Vai dar mais trabalho, vai precisar várias carteirinhas para entrar no clube depois, Uma só não vai rolar. Então Naamã precisou mergulhar 7. Poderia ter sido uma só, bastaria, claro que bastaria. Isso está lá no livro de Reis, essa passagem. Mas isso tudo é amor, não é punição, não é um Deus ruim. Não é. É coisa que nós, como pais naturais, às vezes não fazemos em nossos filhos, porque a gente protege, a gente não quer que se frustrem, e isso, e mais aquilo outro, mas às vezes é necessário a dor, é necessário passar por decepções, tanto que a paciência é desenvolvida fruto da adversidade, como está lá em Romanos. Então não pense vocês que Deus se alegra de ver você sofrendo, não. De jeito nenhum, não, Ele tem o melhor para todos nós, mas muitas vezes é necessário, e eu sei bem isso, já passei por cada uma que não é brincadeira. Deve ter gente que fala, esse João deve ser um pecador daqueles, porque o cara só tem bucha na vida. Eu não entro nessa. Sabe por que eu não entro nessa? Porque ao ler a palavra, eu vejo o quantos sofreram. Paulo então foi campeão de pancada. Paulo tomou sarrafo em tudo que era lugar, era xingalhado, era preso, era isso, era aquilo. Aí eu vou chegar e falar, nossa, esse cara devia ser um pecador top, master blaster. Claro que não, cada um tem um propósito, cada um tem isso, tem aquilo. Agora, eu sei que Ele está conosco. Como a Lídia falou, mesmo passando pelo vale da sombra da morte, Ele está conosco. E eu vi Deus mais uma vez com a Lídia conosco. Já falei, mas volto a falar. Só de ver os 3 filhos voaram para o Rio de Janeiro. Voaram, os 3, para estar do lado da mãe. E já tinham feito isso antes para estar do lado da tia, que também quiseram ver a tia. Então, como é que eu posso reclamar, murmurar? Que isso toque a vida de vocês como tocou a minha. Eu vi isso de uma pessoa muito querida e que está passando por uma situação longa, muito difícil. Longa e muito difícil. E ela tem uma fé que me impressiona. Realmente me impressiona o posicionamento, a forma como lida com tudo isso e tal. E um dia ela usou um termo que entrou na minha cabeça e não saiu mais e tem me ajudado muito. Ela se referindo a alguma coisa, ela falou, mas isso é gerenciável. Falei, uau. Falei, que legal ouvir isso. Porque o que significa se tem algo que é gerenciável? Significa que dá para resolver. Pode levar tempo, talvez no momento você não tenha recurso, mas uma hora você vai ter. É gerenciável. Então, se é gerenciável, não esquenta tanto a cabeça, não reclame tanto, porque tem coisas que não são gerenciáveis. Aí sim,
Aí é só apelando para Deus. Agora, aquilo que é gerenciável, cabe a você e a mim fazermos. Ah, mas eu não consigo. Bom, se esforça, vai atrás, vê o que precisa, mas se é gerenciável. Então, daqui para frente, toda vez que você for reclamar de algo, pare e pensa, peraí, isso aqui é gerenciável? É gerenciável. Então, cala essa boca, desculpa. Saiu sem querer. Não foi para você, Lídia. Deu para entender? Isso tem me ajudado a refletir naquilo que eu preciso realmente ficar reclamando por isso, ou isso é questão de tempo, ou isso é questão de recurso, a hora que entrar resolve. Então, acabou. Então, firmar os pés, realmente há a necessidade de passarmos pelo deserto, porque é ali que vai firmar o pé, é ali que vai limpar da lama, porque muitas vezes a gente gosta da parte de que sou salvo, nossa, entreguei minha vida para o Senhor, agora o pastor disse que eu vou para o céu, e vai mesmo, e está certo até aí, mas tem coisas que Deus ainda quer fazer com você, porque a salvação é pela graça, e eu diria que ela é imediata, no momento que você reconhece o Senhor Jesus como seu Senhor e Salvador, você pela graça é salvo. Agora, entra num processo de santificação, e aí sim é uma caminhada aonde? No deserto. É uma caminhada no deserto, porque ali é que vai tirando todas as impurezas que o mundo foi colocando. E nesse caminhar do deserto, o texto diz: e deu-me um novo cântico para entoar, um hino de louvor a nosso Deus. Oh, que tremendo. Não troque a pressa pela presença de Deus. Ande no ritmo da graça. Ande no ritmo de Deus. E enquanto estiver andando no ritmo de Deus, louve a esse Deus. É isso que a palavra está falando. Adore a esse Deus. Exalte a esse Deus. Exalte a esse Deus. Agradeça a esse Deus. Eu agradeço a Deus todos os dias de manhã e quando volto. Para mim a alegria é uma das primeiras, ainda mais andando de moto como eu, preciso agradecer 3 vezes mais. Mas quando eu chego em casa, final do dia, ponho a moto na garagem, quase sempre a luz da cozinha está ligada, porque é um momento que a Lídia está ali preparando alguma coisa, eu vou direto na janela da cozinha. Falo, Deus do céu, coisa tremenda chegar numa casa com janela aberta, porque eu fiquei 40 dias sem ela, então não tinha luz acesa, para quê? Não tinha ninguém lá. Então é disso que nós estamos falando hoje aqui, remir o tempo, aproveitar o tempo, aproveite seu marido, aproveite seus filhos, aproveite esse sogro fofo, viu, Gesa? Aproveita esse tempo que você ainda está no Brasil, Juliana, aproveita, mesmo que não tenha dado certo o batismo, aproveita, mas assim, esperando pacientemente no Senhor. E para fechar, ele diz: muitos verão o que ele fez, temerão e confiarão no Senhor. Eu vi uma pesquisa, diz que de 10 pessoas que você conhece, 7, como é que era? 10 pessoas, 7 nunca lerão a Bíblia, mas 4 verão a Bíblia através de você. Que legal isso daí. Que eu e você possamos pregar sem púlpito, pregar através da minha vida, através da sua vida, através de ser alguém que não murmure, mas que gerencie cada situação. Tem uma passagem que é real, que Santo Agostinho, que era um homem de Deus, né, chama um discípulo e fala: hoje vamos sair que eu quero pregar. Vamos pregar nas ruas. O discípulo falou: nossa, eu vou ver Santo Agostinho pregando, que normalmente só vejo ele dentro da igreja pregando, vai pregar na rua, vamos embora, pá. Vai, fica o dia inteiro na rua, volta. O discípulo bem acanhado falou: seu Agostinho, desculpa, mas o senhor não disse que ia pregar?
Nós pregamos o tempo todo, do bom dia até o boa noite. Quando conversamos com o porteiro, quando agradecemos o caixa do caixa e por aí vai, o caixa do supermercado. Então que a tua vida e a minha seja dessa maneira, como ele finaliza aqui, que muitos verão o que ele tem feito na tua vida. Amém? Queria chamar o pessoal do louvor aqui. Mas que a gente realmente espere no Senhor. Pacientemente significa ativamente e atentamente. E cientes de que a pressa rouba o agora. Cientes de que na pressa eu estou fora do ritmo de Deus. E o que eu mais quero é estar alinhado com o ritmo de Deus. E saiba que esperar nele nos leva mais longe do que acelerar sem ele. Às vezes a gente pensa em umas coisas estranhas, né? Descansar nele nos faz mais produtivos do que trabalhar sem ele. Tudo com ele é melhor e perfeito. Abaixe suas cabeças só um minutinho. Senhor Deus, Pai, nós queremos te louvar nessa manhã mais uma vez. Agradecer pelo teu amor, agradecer pela tua bondade, agradecer pela tua palavra que tanto nos ensina, Senhor. Agradeço mais uma vez, Senhor, pelo milagre que o Senhor fez na vida da minha mulher. Agradeço pelas aniversariantes dessa manhã, agradeço pelas visitantes desta manhã. Que o Senhor esteja falando com todos nós, Pai. Porque queremos confiar apenas em Ti. Queremos esperar somente em Ti. Porque o Senhor não falha, o Senhor pode todas as coisas. Por isso eu declaro que as Suas bênçãos estão sendo derramadas nesta manhã aqui. Aqueles que estão esperando por algo, que continuem esperando, porque o Senhor está agindo. E o Senhor não esquece de nós. É que é no Seu tempo. Porque, queridos, saibam que Deus tem 3 respostas que normalmente Ele nos dá. Ele dá um sim, que nos alegra profundamente. Ele dá um não, que muitas vezes nos entristece e nos leva às lágrimas, mas está resolvido. Talvez o teu maior dilema e dificuldade em lidar é quando Ele dá um ainda não, ou Ele dá um espera. Esse é quando isso nos aflige mais, mas que hoje você tenha a paz de Deus, para saber que esperando nele, você não será decepcionado. Você não será decepcionado. Obrigado, Deus, por essa manhã tão abençoada que estamos tendo em família nesta igreja. Leve-os em paz, em segurança, que desfrutem do teu ritmo, que desfrutem da tua presença. Vamos louvar o Senhor, pois Ele merece. Uma salva de palmas, Senhor Jesus.